Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode mostrar interesse em participar da nossa carteira administrada americana, em que te bravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo. E você poderá ter rentabilidades indecentes em dólar. Basta apontar a câmera do seu celular. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único que, de fato, te permite gerir um portfólio de opções. E você ainda pode descobrir todos os segredos da nossa carteira administrada e do nosso fundo, tendo acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo do mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Ambos os links da inscrição estão na descrição. No vídeo de hoje você verá mais um ciclo de testes de resultados do nosso 8º portfólio americano. Se a gente, depois do Trump, não pode falar sobre a alta previsibilidade do mercado americano, não é um detalhe nós termos centenas de ETFs para escolher seus derivativos e estamos muito perto do lançamento. Tudo indica que será já agora em abril. E até por isso também teremos um conteúdo bônus nesse vídeo, de quais são as vantagens e desvantagens da carteira americana em relação ao nosso fundo brasileiro. Aproveitem mais esse material que experimenta uma carteira real no mercado americano, mostrando o que poderá ocorrer com você no futuro. Aproveitem e venham comigo. Mais nada, eu tenho que agradecer aí ao Ítalo Bruno, o cara que teve o maior trabalho aqui nesse vídeo, que foi de produzir todos esses slides, menino prodígio aí, que tem feito nossos controles de sistema aí, no fundo, muito bom. Também quero aproveitar e agradecer também a Sibeli Martins pela produção dos slides. Muito obrigado aos dois. Para quem está chegando agora, é importante dizer que esses portfólios agora no 8º são portfólios de testes, não é ainda a nossa carteira administrada, mas sempre antes de nós abrirmos a carteira com investidores reais, nós fazemos muitos testes, então foi muito importante esse período agora de teste para a gente poder avaliar operacionalmente o funcionamento do mercado americano. E temos aqui um resultado bastante interessante que acho que vocês vão gostar. Vamos começar aqui pelo mapa de entradas e saídas. Eu vou estar falando um pouquinho sobre todas essas ETFs. Vocês veem que a gente abriu ali num momento de certa lateralização do mercado, o que ajuda sempre nas nossas operações. Então aqui você vê esse mapa aí de acordo com o SP500. A primeira empresa, não vou me arriscar a falar esse nome aí, é a AB InBev, nada mais é do que a controladora da nossa Ambev aqui no Brasil. E esse gráfico aí, o gráfico da boca de jacaré que você encontra no nosso sistema, que é o Vendaval. Logo também o Vendaval vai estar disponibilizando uma grade também de ativos americanos. Aguardem aí notícias. O fato é que a seta azul representa a abertura, a vermelha, o fechamento. A gente costuma acompanhar as nossas operações desenhando essa zona sombreada, onde os seus limites inferior e superior definem o range que a gente tem para que as nossas operações saiam vencedoras. Então vocês veem aqui que nós saímos tranquilamente na nossa meta de lucro de 53%. Outro ativo que nós derivamos é EWY, que é uma ETF de empresas da Coreia do Sul. E é muito interessante, e aqui é um bom exemplo de como a gente pode ter uma ETF que representa as melhores empresas de um país, de um continente, como por exemplo essa daqui, que estão representando aí os movimentos da Samsung, da LG, da Hyundai e da Kia, que são as maiores empresas da Coreia do Sul. Então a gente não fica exposto somente ao movimento de uma empresa. Isso é muito interessante, muito importante para o nosso operacional. Quando então a gente olha aqui o que aconteceu, a gente vê que nós saímos também com bastante tranquilidade na meta de 53,95. A quantidade e a diversidade de ETFs no mercado americano é muito grande. E é possível então a gente evitar ao máximo um risco individual de uma determinada empresa.
Isso não é um detalhe para a gente não, é muito importante. Temos também aqui a TAM, que é uma ETF que replica o desempenho das empresas do setor de energia solar, empresas espalhadas aí pelo mundo inteiro também. Sempre o setor de energia é um setor que a gente está sempre de olho e também podemos ver que saímos com muita tranquilidade. Também estamos operando bastante o URA, que são empresas envolvidas na mineração, exploração e produção de urânio, além de componentes para energia nuclear. Nesse caso aqui, a gente até esperou um pouco mais e quando a gente espera, a gente se submete ao risco de chegar até o vencimento e para compensar o risco a gente quer, claro, obter uma rentabilidade mais alta aqui, no caso de 100%. Quando então a gente está aqui na Ford, quem está acompanhando essa série aí dos portfólios americanos sabe que nós estamos aí rolando, já faz algum tempo a Ford. Então quando você começa a rolar, você fica mais submetido aos movimentos do ativo, e aqui tivemos que a Ford caiu 6,70, o que fez a nossa rentabilidade represada aumentar de 4,62 para 5,33. Então eu quero que os investidores já se acostumem a fazer esse tipo de acompanhamento das nossas rolagens. E o que a gente fez aqui? A gente, para não ficar muito exposto somente à Ford, a gente dividiu o risco. Dividiu o risco com a NVIDIA, claro, né? A gente não é bobo, mas aqui ela fez uma pequena queda de 3,78, o que fez então a gente dar uma represada aí em 0,49. Então a gente fez esse movimento também no nosso fundo brasileiro, quando nós então dividimos o risco da Ambev com a Vale. Aqui no caso foi a NVIDIA. Também estamos fazendo a rolagem da TLT. Todo mundo sabe que os juros americanos eles subiram muito, ou seja, a TLT aqui caiu bastante, mas aqui ela já começou a recuperar. E veja quanta rentabilidade ela já liberou aqui. Mais de 2% de liberação, o que ajudou muito o nosso portfólio. Os juros americanos uma hora sobem e uma hora caem. É inevitável isso. Quando então a gente faz a nossa tabela de rolagem, a gente vê que o resultado foi extremamente positivo, onde a gente pode atribuir 1% do resultado pelas rolagens. Quando então a gente considera o papel que teve cada ativo aqui na nossa rentabilidade final, a gente vê o grande papel que teve a TLT pela devolução da rentabilidade, mostrando, né, a importância da rolagem, que ele é um procedimento que veio para ficar. Foi tão grande que, inclusive, pagou a rolagem aí da Ford e da NVIDIA. Mas sempre lembrando, né, que, na verdade, a Ford ela foi um teste. A gente não abriria hoje a Ford numa carteira real. A gente estava aí num processo de testes e colocamos aí a Ford para a gente acompanhar o desempenho. Está escrito ali 7º portfólio, mas é 8º. No 9º portfólio já é interessante dizer que nós já estamos tendo 2,82% de rentabilidade. Tudo isso em cima do ganho em dólar, aplicado no Tesouro Americano. Aqui são os nossos acompanhamentos dos indicadores de portfólio. Vocês veem aí mostrando que quando nós fazemos rolagens, o IDP ele acaba fermente ficando extremamente direcional. Mas esse é o objetivo, é corrigir as assimetrias e receber a rentabilidade de volta. Quando a gente olha aí o teta do portfólio, a gente vê que houve alguma expansão. Não estamos mais trafegando numa expansão de risco de 5%, mas de 60%. Também devemos considerar que nós levamos aí 3 posições até o vencimento, que fez, então, o teta do portfólio ter esse aumento súbito aí. Mas vejam vocês que a gente está aí operando até muito pouco alavancado. Então não teve muitas emoções, é sempre assim que a gente quer. A gente quer que não se tenha muitas emoções e que a gente possa ter uma rentabilidade indecente como essa aí de 1,65. Esse vídeo aqui, ele já começa a ter um caráter um pouco mais diferente, porque o que era antes apenas uma simulação, apesar de haver uma conta real ali do Fábio, mas agora a gente de fato já vai abrir mesmo a nossa carteira americana. Nós não vamos mais testar não, o nosso último teste agora é no 9º portfólio e o 10º portfólio já vai ser com os investidores, tanto que a gente vai zerar todas as nossas posições e vamos reabrir somente agora valendo com os investidores. Eu vejo muita gente aí na dúvida se investe na carteira americana ou no fundo brasileiro, ou se tira alguma coisa do fundo, bota na carteira. Eu não sou um grande entendido aí da parte burocrática
pagamento de impostos e esses detalhes aí. Mas eu posso falar da parte operacional, que tenho aí acompanhado e participado das decisões. Eu posso dizer que na carteira americana, claro que a primeira grande vantagem é você ganhar em dólar. O seu dinheiro vai estar em dólar, aplicado no Tesouro, está pagando ainda uma taxa ainda interessante ali no Tesouro, e tudo que vier vai ser em dólar, né? Então é sempre quem quer dolarizar o seu patrimônio aí também é uma oportunidade. Uma outra grande vantagem da carteira americana é que são muitas ETFs, e ETFs sempre são ativos muito mais previsíveis, tem menos influência do risco individual de cada empresa. Se uma empresa vai mal, as outras compensam. Então isso cria uma diversificação natural no próprio ativo, que é muito interessante. Claro que tem ETFs que são mais voláteis e não serão essas que a gente vai buscar. A gente quer ETFs que estão pagando bons prêmios, mas movimentando que nem aquele reloginho que a gente gosta. Também a liquidez é algo bastante interessante para a gente, não que a gente não tenha liquidez hoje no nosso fundo brasileiro, mas é muito agradável a gente pensar que futuramente a gente não vai ter problemas de receber cada vez mais investidores lá. É praticamente um mercado infinito. Mas eu não posso, hoje pelo menos, né, com o Trump aí inventando essa guerra tarifária, dizer que é um mercado muito mais previsível que o nosso. Eu até acho que a tendência, de fato, é ficar, tá? Mas não é o momento. Eu não posso botar isso como grande vantagem. A gente está vendo aí o mercado americano corrigindo, tem muito investidor grande aí dizendo que está fora do mercado, que está muito caro, enfim. É isso, mas, pessoal, a gente está acostumado, né? Isso para a gente é o normal. Então, a gente entrar com alguma estabilidade no mercado americano vai ser uma coisa do nosso dia a dia. Pelo fato de ser uma carteira, há possibilidade de haver pequenas variações nas rentabilidades entre os investidores. Isso era sempre motivo aí de insatisfação quando o nosso fundo brasileiro era uma carteira, porque quando havia uma entrada em dias diferentes, de investidores diferentes, quando eles olhavam ali, quando havia uma apropriação ali no final do mês, podia haver pequenas variações. Eram pequenas, mas mesmo assim o investidor ficava questionando. Enfim, não dá para evitar que vai ser ali até segunda casa decimal a rentabilidade, a não ser que você tenha entrado exatamente no mesmo dia e mesma hora de todo mundo que você quer comparar, tá? Também a carteira envolve você ter um trabalhinho a mais aí na hora de pagar imposto. Eu quero que a gente faça uma live aí para poder esclarecer melhor como é que será esse pagamento de imposto, que eu estou vendo aí que é uma demanda aí importante também para a decisão aí de muitos investidores. Quando a gente olha aqui o fundo brasileiro, primeiro que a gente já tem muita experiência essa que não se resume apenas ao fundo, mas a gente já tinha 10 meses de carteira administrada e também 10 meses de testes, como a gente fez aqui também na carteira americana. Tem a grande vantagem que é muito importante para alguns investidores, de você ter uma cota sendo calculada diariamente, então todo mundo vai ter exatamente a mesma rentabilidade ali, calculada pela cota. Você já tem o Come Cotas também, que é o pagamento automático de imposto, então você não precisa depois ficar declarando isso. O fundo passa por um momento de grande potencial de rentabilidade pela alta rentabilidade represada. A gente já teve uma liberação muito forte esse mês aí que fez a nossa rentabilidade em março até o dia 13, sexta-feira, chegar em 11,11%. Também estamos avaliando que os nossos prêmios aqui também tendem a ser mais gordos, pelos ativos serem considerados também de maior risco aqui no mercado americano. Mas isso ainda é uma coisa muito teórica ainda, que a gente não está ainda com a nossa convicção formada sobre isso. As vantagens eu acho que só o tempo vai dizer de fato se o nosso mercado é mesmo mais imprevisível que o americano. Historicamente tem sido, mas o momento atual não faz a gente conseguir cravar isso. A gente pode pensar realmente que há um limite de crescimento. Hoje a nossa carteira aí está com mais de 30 milhões. A gente calcula aí um teto de uns 100 milhões aí. Então há um limite. Limite esse que não há no mercado americano. Também é muito limitante a gente somente ter 2 ETFs aqui no Brasil. Isso é muito ruim. Isso obriga a gente a negociar o tempo todo empresas, né? E empresas tem o risco individual da empresa. A gente tem que pular divulgação de resultados. Nada impede que de a qualquer momento sair alguma notícia
que impacte a percepção dos agentes econômicos em relação à geração de lucros futura daquela empresa. Então, a gente ficar o tempo todo submetido ao risco individual, ele é muito inconveniente para as nossas operações. Então, essa possibilidade da gente focar nas ETFs no mercado americano é realmente algo impressionante. É como nós vimos hoje aí naquele exemplo de uma ETF das melhores empresas da Coreia. Então, quando a gente olha aqui para as grandes lições de hoje, a gente vê que há vantagens e desvantagens entre operar pela carteira americana ou fundo brasileiro. Se fosse eu decidiria de ficar, nesse momento, totalmente no fundo brasileiro, devido ao alto potencial de rentabilidade que o fundo tem agora. Quando a gente for abrir agora a carteira americana, a gente vai abrir bem conservador ali nos strangles. Futuramente é possível que a gente entre nas rolagens, caso tenha algum ativo que tenha um movimento aí muito radical. E é importante eu ser dessa vez suficientemente claro em relação a isso, tá? A volatilidade, ela é inevitável. Pode ser que a gente fique aí 2 meses, 6 meses, até 1 ano, parecendo que é uma renda fixa. Até pode, mas é improvável. Ou seja, qualquer ativo que apresente um movimento extremo não deve ser surpresa. Quando você pega aí durante o ano 90 ativos diferentes, é natural algum desses ativos apresentar um comportamento extremo e sair dentro daquele range que eu mostrei para vocês. Então, mesmo que inicialmente não tenha muita volatilidade, é possível que em algum momento isso aconteça. É possível que em algum momento se tenha uma rentabilidade, inclusive negativa. Então, eu quero ser suficientemente claro dessa vez e teremos muito mais cuidado nessa comunicação. Por mais que a gente na marretada transforme em renda quase que fixa, eventualmente o movimento da ação vai se impor na trajetória da opção. Claro que nós temos hedges, o maior risco não é em crises, porque as crises a gente consegue se proteger. O maior risco é quando há uma notícia específica que acontece do nada e que faz haver uma grande movimentação. E é por isso que as ETFs também ajudam a gente a evitar isso. Mas mesmo a ETF de algum setor, pode haver uma influência. Por exemplo, o Trump. O Trump resolve tarifar a Coreia do Sul. Aí aquela ETF lá, por mais que tenha muitas empresas coreanas, são todas as coreanas que vão ser tarifadas. Então, a gente pode ter um movimento extremo, o que é possível a gente ter que rolar as posições e ter uma certa volatilidade. Mas a gente sempre tem a plena confiança que são empresas excepcionais, que vão se recuperar e sempre têm recuperado. O risco ele nunca vai ser maior do que a das ações. E as ações, e no caso aqui as ETF que nós negociamos, sempre são ações prêmio. A gente não vende derivativo de mico. A gente só vende derivativo de empresas prêmio. E as empresas prêmio, elas podem ter oscilações, elas podem cair. A gente tem uma boa margem para ter uma empresa caindo sem impactar. Mas se for um movimento muito extremo, pode haver uma maior volatilidade da rentabilidade. Então, vocês percebem que eu estou bem mais cuidadoso e serei daqui em diante para que as expectativas estejam todas elas muito bem alinhadas. Tá? Que não se deixem levar pela visão, às vezes muito consistente, de uma curva que aparentemente não demonstra muita variação. Não demonstra muita variação porque a gente está acertando em todos os hedges, né? Só que eventualmente a gente não vai acertar em tudo e pode acabar escapando um movimento maior. Mas esse movimento também tem uma camada de proteção que envolve apenas a gente esperar um pouquinho mais para que essa assimetria seja recuperada. Muito bem, acho que eu falei já bastante sobre isso. Então, estamos em um período de forte recuperação do fundo, tendo alcançado a rentabilidade de 11,1% no mês até o dia 14. Tá? E eu alertei os investidores que essa rentabilidade também pode ainda sofrer volatilidade. Pode ir para 15, pode voltar para 7, depende de como é que vai ser o mercado aí de março até o final do mês. Tá? Nem sempre vai ter essa volatilidade. Nesse momento é intencional, porque a gente quer liberar toda a rentabilidade que foi represada aí, conforme a nossa série de vídeos de prestação de contas,
Quem tiver ficado curioso, também acesse aí os nossos vídeos de prestação de contas do Fundo Brasileiro. Ao mesmo tempo, teríamos tido uma rentabilidade indecente de 0,65 no portfólio americano desse mês, em dólar mais o Tesouro. Lembramos do que nós tivemos agora no nono, 2,82. Mas não foi assim nos portfólios anteriores. É até difícil saber quanto de rentabilidade a gente teve aí do primeiro até o sexto portfólio americano, porque a gente fez muito teste, né? Então não dá para dizer, não, a gente teve em 8 portfólios americanos 15% de rentabilidade. Não dá, tem muito teste aí. Tá? Mas a gente pode dizer que essa rentabilidade aí já está um pouco mais isenta desses testes, né? E principalmente a derradeira, que é a nona. Mesmo assim, devo lembrar que boa parte dessa rentabilidade, um pouco mais de 1%, ela veio da rolagem, que é sempre um mecanismo de devolução muito poderoso aí para quando a gente tem uma perda grande dentro de uma determinada posição em um mês. Então está aqui que uma parte significativa veio das rolagens, se mostrando um mecanismo efetivo de devolução de rentabilidade, apesar de trazer maior volatilidade. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do canal, eu convido a participar do nosso Telegram. Basta você apontar a câmera do seu celular para o Telegram. Entra lá, faz perguntas, estaremos sempre ali acompanhando. Todo dia tem notícia do mercado que a gente faz ali. A gente pode dizer que é a nossa porta de entrada aí para vocês. Também está aqui na tela todos os nossos produtos atualmente. O nosso fundo brasileiro, Rocha Opções. Temos aqui o fundo Rocha Internacional para você demonstrar interesse. Teremos também o futuro carteira Rocha Opções Spice, que é mais apimentado que o nosso fundo, que é o que eu faria na minha própria carteira aí, com rentabilidades que podem chegar até dentro de um mês de 50%, mas também podendo perder na mesma magnitude. Então é bem apimentado mesmo para você botar aí a pontinha pequena dos seus recursos aí. E claro, te convidar a você assinar o Vendaval. A partir do momento que você não quiser que outros administrem os seus recursos, você mesmo pode operar assinando o Vendaval e fazendo o nosso treinamento operacional para que você, então, possa entender todo o nosso racional e você mesmo ganhar com ele. Temos tido dificuldade de conseguir mão de obra para o nosso fundo, porque os alunos, que são sempre os melhores candidatos para fazer parte da equipe, eles ganham muito com o operacional. Então fica difícil a gente contratar. Teve um aluno que se apresentou, que ele não tem muito capital, então ele está aí como primeiro na fila de espera. Mas qualquer um que tenha interesse de participar da equipe pode sempre se colocar à disposição aí. E claro, tem que ser pelo menos nosso aluno. Então é mais um momento importante para a nossa gestora. A gente está começando então a nossa carteira americana. Me procure o Fábio, procure o Marco. Caso você tenha mais dúvidas, nós estaremos aí marcando uma live. Estaremos botando a data para vocês dessa live aí que vai ter, se preparem. Porque é muito importante que os investidores comecem juntos, né? Porque aqueles que forem entrando depois já estão avisados que a rentabilidade ela vai sendo alterada com o passar dos dias. E se você entrar atrasado, vai pegar uma rentabilidade que vai dar diferente depois ali, mesmo que seja pequena. Então vamos fazer um esforço aí para todo mundo começar junto, para a gente não ter essa reclamação. Então é isso aí, sempre um prazer enorme estar com vocês, o meu agradecimento especial a toda a confiança aí depositada pelos investidores. Estamos trabalhando todos os dias para tomar as melhores decisões sempre para vocês e continuaremos trabalhando aí nesse padrão de excelência como sempre. Aguardem também o nosso próximo evento, logo será divulgado, já estamos vendo os detalhes e onde vai ser, não percam também. Vai ser um fórum muito importante também para a gente debater. E é isso aí, nos vemos nas redes sociais e, claro, sempre até no próximo vídeo. Até lá!